Oiê, tudo bem? Sejam super bem-vindos, bem-vindas a mais um Contemporaneidades. Hoje eu tô aqui com o professor Thiago, meu amigo querido. Olá, Professor do gente. ateliê. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta demais, que é a educação. E a gente queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre algumas percepções nossas em relação à educação à distância, que se tornou uma realidade de uma maneira tão abrupta para a gente neste ano, tanto para nossos professores quanto para os nossos alunos, que precisaram de uma hora para outra sair do ensino presencial e experimentar o ensino à distância, né, o ensino remoto, experimentar ferramentas de acesso a esse ensino remoto. E a ideia é que a gente converse, então, um pouquinho sobre essa experiência, tanto pensando essa experiência como educadores, quanto analisando um pouquinho mais o contexto geral de acesso a essa educação remota no Brasil. Certo, Ti? Bora, vamos lá. Eu acho que um ponto principal, né, principalmente a gente que tem uma perspectiva de uma educação humanizada, pautada na experiência, no afeto, né, pautada na participação do aluno na construção do conhecimento, acho que a gente sentiu de uma forma muito impactante essa mudança, essa transformação, né? Porque a gente gosta de estar dentro da sala de aula, a gente gosta de transitar esse espaço aqui, esse era uma sala de aula, né? Sim. Esse espaço entre professor e aluno, essa troca, né? De percepções, de experiências, né? A pluralidade mesmo, né, amiga? Eu acho que apesar de o online nos permitir essa interação, a gente sentir acho que é a palavra mesmo, a gente sente que não é a mesma coisa, né? A gente sente esse impacto de não estar presente, né? De não ter essa conexão física, afetuosa, né? De olhar no olho, de estar do lado, de ir até uma mesa, conversar com 3 ao mesmo tempo, 4, discutir, tal. Então, assim, num primeiro momento, isso impactou bastante, né? A mim, né? Falando da minha perspectiva. E você, amiga, como é que... Então, eu acho que, para mim, foi uma questão que envolveu dois sentimentos aí, né? Então, um primeiro de muito estranhamento, que partia de uma resistência que eu já tinha com essa questão do ensino à distância, porque, como você estava dizendo, né, aqui no ateliê a gente tem muito essa perspectiva de criar um ambiente acolhedor, da gente estar com os nossos alunos fisicamente, né, de a gente propor, inclusive, diálogos, ouvir os alunos, partir daquilo que eles falam para a gente conduzir as aulas, propor um diálogo, inclusive, entre os próprios alunos. Então, acho que tudo isso foi bem modificado e isso causa, claro, que um grande estranhamento. Eu acho que isso é comum de professor, né, gente? A gente ama a sala de aula, a gente gosta de estar com os nossos alunos, de olhar no olho, de saber se o aluno está entendendo o que você está falando, né? De propor uma interação mesmo. Porque ainda que você dê uma aula 100% expositiva, que não é o nosso caso aqui, né? Não é o que a gente faz nunca, mas ainda para os professores que dão aulas 100% expositivas, quando você está ali com o aluno na sua frente, você olha para ele, você sabe se ele está entendendo, ele está balançando a cabeça, ele está fazendo, né? Ele tem um corpo no jogo. Eu acho que essa é a questão, né? A questão do corpo do aluno. Então, eu tenho pensado bastante nisso, né? O quanto que a nossa educação presencial, ela envolve o sujeito do aluno como um todo. E o quanto que isso no ensino à distância fica um pouco perdido, né? Tanto de nós, enquanto professores, de estarmos ali, né? De podermos, como você falou, né? Andar pela sala, conversar, estar junto, ver a expressão, quanto dos próprios alunos terem o corpo deles inserido ali na jogada e poderem fazer uso desse corpo no processo educacional. A gente fala muito aqui dessa
dimensão corpo-pensamento, inclusive com Descartes, né? Para dizer que a nossa percepção corporal, os nossos 5 sentidos, eles operam facilitando a nossa cognição. Né? Então, quando isso não existe, quando a gente não tem acesso a esses 5 sentidos, me parece que tem uma mudança significativa no aspecto da cognição. Né? Então, acho que isso foi um incômodo. E a segunda questão, que eu achei que foi positiva, daí, eu tinha muita resistência justamente por conta de tudo isso, e achava que a gente teria, de fato, uma dificuldade de levar, por exemplo, que é a essência do ateliê, que é esse tratamento mais humanizado dos alunos, que é essa proximidade para o online. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, de alguma maneira. Eu acho que tem ainda muita resistência dos próprios alunos, e talvez a gente tenha que trabalhar um pouco com isso. Né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma aula no Zoom, que é a ferramenta que a gente usa aqui, se o aluno não liga a câmera, se ele não liga o microfone, né? Se ele fica ali, o nominho dele, com aquela tarja preta, e você falando, dando aula, isso inviabiliza essa conexão. E aí, isso causa um incômodo muito grande. A gente não sabe que efeito que esse conteúdo está tendo no aluno que está ali do outro lado. Isso para o professor é muito ruim, né? Então, eu acho que tem essa questão. Acho que, então, eu fiquei feliz, porque acho que a gente conseguiu levar a essência do ateliê para o online, mantendo a nossa relação com os alunos, a nossa boa relação, tanto nos plantões quanto nas aulas. Mas eu sinto falta ainda de uma maior interação mesmo. E acho que você usou a palavra conexão, de uma real conexão mesmo. Porque a gente fala tanto na palavra conexão para internet, né, para meios virtuais, mas será que existe mesmo uma conexão? Será que a gente não está simulando essa conexão? Como é que fica isso, sabe? Mari, uma coisa interessante me veio ao pensamento enquanto você estava falando a respeito do olhar do aluno, da postura do aluno. Isso me fez pensar nos micromovimentos, nos detalhes, na minúcia do corpo do aluno frente a uma aula. Ao mesmo tempo que é essa sensação que a gente tem dessa conexão do real, do presencial, uma coisa que pega muito para os professores é o desmantelamento dessa ideia de controle da sala. Eu acho que tem muito isso aqui, né? Muito isso aqui nos professores, não aqui no ateliê, tá? No sentido de você estar controlando a forma como as pessoas estão recebendo a sua informação. E quando esse controle te escapa, parece que a estrutura começa a ruir, né? Então, eu acho que também tem uma questão, além de, obviamente, dessa questão de ser essa conexão mais humanizada, afetiva e tal, também tem um resquício de uma forma de educação também baseada um pouco na disciplina. Com certeza. Né? Com certeza. De, nossa, como ele está respondendo, né? Como é que é a expressão dele frente a esse conteúdo que foi exposto e como eu posso controlar que a reação dele seja outra que não essa. Então, eu acho interessante, eu sempre falo isso para vocês, né, que esse palquinho não existe para que vocês enxerguem o professor, mas para que o professor enxergue todo mundo, né? Então, você tá ali de cima, você tá vendo tudo que tá todo mundo fazendo, o aluno que não tá prestando atenção, você consegue chamar atenção. Então, tem toda essa lógica de controle, realmente. E o professor tá muito acostumado a esse lugar, né, de uma autoridade que é munida desse controle, né, e que consegue, então, a partir do olhar, organizar o que está acontecendo e esse processo de aprendizado. E aí eu acho que isso vem para questionar comportamentos ou estruturas que já deveriam estar sendo questionados há algum tempo, né? Então, eu acho que se tem uma coisa boa também desse, né, de toda essa mudança que a gente viveu na marra, é essa possibilidade de questionar estruturas que já deveriam estar sendo questionadas, que é uma coisa que a gente faz muito aqui no ateliê, né? Com as mesas circulares, com os alunos em contato, com a gente no mesmo, na horizontalidade, né? Assim,
Nessa ideia de estar no mesmo nível dos alunos, de estar estabelecendo um diálogo. Porque, afinal de contas, né, eu entendo que o papel do professor seja esse. E isso tem um efeito, a gente tem visto resultados disso. Então, acho que é muito importante que a gente entenda que isso não é vazio, né? Não é assim, ai, olha, é uma pedagogia paz e amor, mas que não funciona para o vestibular. Funciona sim, né? A gente tem como fazer uma ótima preparação para o vestibular, se valendo de outras bases que não essas bases do autoritarismo, por exemplo, dessa lógica que é insana e que é essa lógica do controle absoluto dos alunos, né? E isso que você falou do incômodo dos professores, me parece que vem realmente disso, assim, de nós, enquanto professores, termos sido formados por essa lógica autoritária. E uma questão interessante é também que agora que você falou que essa nova modalidade de ensino, ela nos obriga a repensar as estruturas do ensino, justamente eu acho que uma palavra interessante para a gente usar é autonomia do aluno. Então, é um momento em que a autonomia do aluno ela é muito evocada. Então, o aluno, ele para essa relação tão abstrata que é o virtual funcionar, o aluno precisa participar, né? Ele precisa, essa participação do aluno no ensino fica muito mais evidente porque depende da autonomia dele de sentar em frente ao computador, participar dessa interação, abrir a câmera, abrir o microfone, perguntar, dialogar, né? Então, parece que evoca uma, não responsabilidade, mas uma participação maior mesmo do aluno no processo de conhecimento. Sim, né? E acho que não só a participação efetiva do aluno no processo de conhecimento, e essa questão da autonomia, que eu acho que são importantíssimas. Então, uma autonomia relacionada à organização, uma autonomia relacionada à presença, mas coloca em voga questões que já estavam em voga numa sala de aula presencial também, que é, por que eu tenho vergonha de falar? Por que eu tenho vergonha de ligar minha câmera? Por que eu não posso expor a minha dúvida? Porque quanto menos gente tiver na minha sala virtual, melhor, porque eu me sinto mais à vontade, né? Por que essa dimensão da vergonha, ela tá colocada na escola também? Porque isso, gente, é um dos maiores dificultadores do processo de aprendizado. Se o aluno não tem espaço para perguntar, né? E ele não tem espaço porque ou o professor não dá esse espaço, né? Ou a lógica não dá esse espaço. Ou se você está num cursinho ali com 150 outras pessoas, você tem vergonha de perguntar porque você vai ser julgado pelas outras pessoas. Quer dizer, a gente não está numa lógica de construção da educação que é dialógica, né? Que parte do diálogo e que pode partir das dúvidas efetivamente dos alunos, né? Então, eu acho que o virtual ele está deixando evidente uma característica que já existe na sala de aula presencial, né? Que é essa do julgamento, que é essa do não ter lugar para dúvida, que é essa dos alunos terem dificuldade de se mostrarem. E se mostrar é estar presente, é dar a sua carinha, deixar a sua carinha ali, é não ter vergonha da dúvida que você tem, né? Então, assim, acho que exige também um pouco mais de nós professores, enquanto profissionais que abram esse espaço também de acolhimento das dúvidas dos alunos e que apontem para eles a importância dessa autonomia, a importância de trazerem as dúvidas, de participarem do próprio processo de aprendizado, né? E não dessa lógica de que a educação é algo que vem do professor para o aluno, né? É um processo unidirecional, parece que ele não precisa participar e que ele só precisa receber informação, receber informação, receber informação. Né? Eu acho que não é por aí. E a gente tem como fazer isso dentro do virtual, mas a gente, claro, precisa da participação dos alunos, né? A gente não consegue fazer isso sozinho. Acho que... Então, tem várias questões sendo colocadas em voga aí, né? Sem dúvida. Acho que é o que você falou, né? Essa nova modalidade revela, né, aquilo que está posto, né? Basicamente. E traz à tona esse desafio mesmo, que a gente tem que enfrentar. Como que nós vamos desconstruir, né?
essa dinâmica de ensino que remonta de décadas, de séculos, né? Então, essa reflexão é muito interessante. Agora, puxando um pouco para esses limites também entre virtual e pessoal, eu acho que isso foi uma coisa que mexeu muito com a gente também, nesse sentido de construir uma relação nebulosa entre o pessoal e o profissional. Porque como a gente foi pego de surpresa, né, Mari? Todo mundo, né? Não só a gente, mas todo mundo, né? Todos nós fomos. A gente teve que repensar formas de continuar esse trabalho. E a gente passou basicamente toda a conversa, o diálogo, a comunicação para o meio virtual. E isso acaba trazendo, para quem está trabalhando no virtual, que é grande parte das pessoas, meio que uma invasão do espaço pessoal e uma dificuldade em estabelecer o limite entre o profissional e o pessoal. O que eu estou dizendo? Muitas vezes, por exemplo, não é um julgamento, tá? Mas é só um exemplo mesmo. Às vezes a gente já terminou o trabalho, por exemplo, atendemos alunos às 7h30, às 8h. E aí vem um aluno e manda uma mensagem 9h30 da noite, 10 horas da noite. Porque assim, já que você está trabalhando no virtual, né, eu estou te mandando mensagem, você vai ver e vai me responder, não existe esse limite, né? Eu acho muito complicado também conciliar essas questões, tipo, estamos tendo um ensino humanizado, um ensino de troca, eu quero que você participe, mas eu também quero que você participe dentro do horário em que isso está sendo realizado, né? E eu acho, Ti, que isso é uma realidade para nós professores. Acho que é uma realidade para todos os profissionais que estão trabalhando dentro de casa nesse momento. Porque há uma dificuldade muito grande, realmente, de você estabelecer uma linha entre o que é o trabalho e o que é a sua vida pessoal. E não deixar que o trabalho entre em todas as frestas aí, ou em todos os momentos da sua vida pessoal. E isso é uma questão que a tecnologia traz, né? Me parece que nós precisamos estar sempre disponíveis, e não só para o trabalho, mas para qualquer outra atividade. Então tem uma pressão para que você esteja disponível o tempo inteiro. Então você tem lá o WhatsApp, por exemplo, né? Se uma pessoa te manda mensagem, você demora 24 horas para responder, nossa, o que aconteceu, né? Meu Deus, a pessoa não me responde, não quer falar comigo. E assim, a gente precisa entender que a nossa vida, ela tem muitas atividades, né? Se a gente fica o tempo inteiro no celular respondendo mensagem ou atendendo as demandas de trabalho, a gente não consegue fazer mais nada, né? No nosso caso, por exemplo, o trabalho de professor, ele exige que a gente estude muito, que a gente leia muito, que a gente veja filmes, séries, que a gente esteja super antenado com as atualidades, né? A gente precisa de um tempo para dedicar a esse estudo. A gente precisa de um tempo para dedicar à nossa vida pessoal, porque a gente não só trabalha, né? E eu acho que é isso. Me parece que também nós temos uma tendência na sociedade atual, né, em colocar o trabalho como a prioridade e como a principal questão, né, da nossa vida, e as outras vão ficando de fora, os nossos relacionamentos, o nosso lazer, né, o nosso estudo, os outros momentos que são importantes para que a gente, inclusive, esteja bem para dar aula. Isso é muito importante, né? Coisas que existem para que a gente esteja bem para trabalhar, inclusive. E eu acho que esse é o incômodo também dos nossos alunos, porque a vida deles, né, toda a parte de estudo e tudo mais, migrou para dentro de casa. E aí tem lá a família trabalhando, tem eles estudando, tá todo mundo fazendo isso dentro do mesmo ambiente, e é um desafio muito grande de desenvolvimento de autonomia e também de organização desse tempo, gente, porque eu sempre falo isso para vocês aqui, a gente sempre fala, né? Vocês também não só estudam, vocês têm que fazer um exercício físico, vocês têm que ter os momentos de lazer de vocês têm que estar com a família de vocês e com os amigos de vocês, para além dos momentos de interação obrigatórios, sabe? Então, acho que isso é muito importante, né? A gente tem o desafio,
na educação à distância, mas também no trabalho à distância e também na nossa relação com a tecnologia, de estabelecer limites, porque senão a nossa vida vai ser toda tomada, o nosso tempo vai ser todo tomado pela questão tecnológica, né? E a gente vai ficar o tempo inteiro nessas relações virtuais e não vai conseguir se dedicar para questões que realmente importam. Inclusive para a gente se manter bem, saudável mentalmente, fisicamente, né? Acho que tudo isso o ócio, né? O ócio acaba sendo massacrado nessa dinâmica de home office. Porque naquele momento que você está descansando, como você está em casa, é possível trabalhar de casa, você se julga pelo momento de ócio que você tem. Exatamente. Eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar estudando. Tem gente que está estudando, eu tô aqui deitado, olhando pro nada. A gente se julga por esse tempo que a gente reserva a nós mesmos dentro da nossa casa. Eu acho que isso que é delicado, né? Às vezes a pessoa tem o privilégio de ter um escritório em casa. Um espaço delimitado para o trabalho, em que ela transita entre esses espaços, e isso é muito importante para quem tem o privilégio. Se você tem um espaço que você pode usar como escritório, por exemplo, eu acho que essa delimitação espacial que você falou, né, de limites. Esse local é trabalho, esse local é descanso. Agora, tem muito aluno e muito professor e muito profissional que faz tudo no quarto. Que é o único espaço de privacidade, silêncio que tem. Então aí as coisas ficam ainda mais tempestuosas, porque é o lugar que você dorme, é o lugar que você relaxa, é o lugar que você tem o seu tempo de ócio, mas ao mesmo tempo é o lugar que você trabalha, então fica uma coisa muito esquisita, né? Tudo muito misturado. Muito misturado, um espaço muito misturado. Sim. Eu acho que essa é uma questão bastante importante, assim, da gente pensar. E aí eu queria puxar só mais uma última questão para a gente delimitar aqui, quando a gente fala de ensino à distância, que nós estamos falando de um lugar de privilégio muito grande, de um espaço em que nós, enquanto professores e os alunos, tem acesso a ferramentas que permitem o ensino à distância, né? Porque a realidade do Brasil é que a maior parte dos alunos não tem esse acesso e tiveram o seu processo de aprendizado interrompido. Por quê? Primeiro, vamos lá, né? Não tem acesso mesmo, então a ferramentas, não tem computador, não tem um celular, não tem acesso à internet. E mais do que isso, dentro de casa é impossível que esses alunos com as aulas presenciais paralisadas estejam dentro de casa e não ajudem, por exemplo, a família trabalhando ou exercendo alguma outra atividade doméstica mesmo, como cuidar dos irmãos, ou cozinhar, ou limpar a casa, né? E às vezes você tem ali 7, 8 pessoas dentro de um mesmo espaço físico, sem ter nenhuma condição de que todo mundo tenha acesso, né, ao ensino virtual. Então, a gente está falando aqui também de um lugar de pessoas que podem ainda discutir essa questão do ensino à distância, porque temos condições, temos acesso. Eu acho que o que fica é que não é uma regra, né? Exato. Apesar da adaptação, apesar de a gente conseguir se adaptar, é isso que você falou, é muito importante. A gente está falando de um lugar onde isso é possível de ser feito. Mas a gente não pode tomar isso como uma regra, tipo, futuro da educação, justamente por isso. Muitas pessoas ainda não têm acesso a uma internet de qualidade para ter uma aula virtual. Então, assim, também encarar isso como uma nova tendência de educação é uma visão muito restrita e a gente pode dizer uma visão até elitista do que é educação, né? Exatamente. É novamente delimitar espaços possíveis para que a educação seja pensada ou aplicada, sabe? E as pessoas que não estão nesses espaços, né? Os espaços virtuais, novamente ficam à margem na educação de Até qualidade, que ponto o ensino à distância é uma forma de democratizar o acesso, né? Democratizar o acesso para quem, né, Para gente? quem? Então, eu acho que o que fica é que esse momento está nos trazendo questões importantes para pensar em termos da estruturação da escola, da estruturação da educação do nosso país, né? Então, se a gente está podendo discutir o que é uma educação à distância de qualidade, acho que a gente já está
num nível mais avançado da discussão, e talvez a gente precise voltar um pouquinho e pensar, né, o que é ter uma educação de qualidade e fazer isso para todo mundo, né, enquanto um direito que deve ser garantido e enquanto algo que de fato faça com que as pessoas possam acessar o conhecimento e acessar esse conhecimento como uma forma de transformação da realidade delas, né? Porque a educação é isso, a educação é uma forma de transformação da realidade das pessoas, né? Na qual a gente acredita muito, inclusive. Sim, saída da caverna. Né? A saída da caverna, total, é isso mesmo. Então tá bom, gente. Acho que por hoje é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Adorei a conversa, Ti. Obrigada. Eu também, gostei de novo. muito. Eu que agradeço. Teremos muitas outras. Então, um beijo para vocês, fiquem bem por aí e até o próximo programa. Tchau, tchau.